temos um dia importante, muito positivo para a classificação do Plano São Paulo, porque estamos mantendo essa tendência de queda, tanto em óbitos como internações e também em casos. Hoje, nós vamos fazer a 12ª classificação, essa foi a 11ª atualização, que é a atualização vigente até hoje, onde tínhamos aqui cerca de 88% da população na etapa de flexibilização e tínhamos ainda aqui 6 regiões na fase laranja, que é a fase de controle. Na próxima página, nós temos os indicadores atualizados na data de hoje, que foram utilizados como base para essa classificação. Temos aqui algumas notícias importantes, mas gostaria de destacar, lembrar que a semana passada foi uma semana muito positiva em internações e óbitos e tivemos agora, continuamos essa tendência de redução nessa semana também. É importantíssimo também relembrar, como o governador colocou, que esse momento nos traz ainda mais responsabilidade. Com uma retomada de atividades, mais pessoas nas ruas, então precisamos utilizar máscaras, reforçar os protocolos de distanciamento, independente de onde estivermos, inclusive e principalmente nas praias, em áreas de lazer. É importante todos nós participarmos dessa retomada e fazermos a nossa parte. Então, os indicadores gerais são esses. Na próxima página, um grande avanço na atualização. Temos 5 regiões que avançaram para uma fase mais branda e que permite uma maior retomada das atividades. São José do Rio Preto, Marília, São João da Boa Vista, Registro e Presidente Prudente. Então, temos 5 regiões que avançam de fase e temos aqui Franca e Ribeirão Preto, que se mantém na etapa de controle, principalmente pelo número que nós temos registrado em óbitos nessas regiões. O que também é um sinal positivo olhando para frente, porque há uma estabilização de internações nessas regiões, que se reduzindo agora, podemos ter uma maior abertura também para a fase amarela. Na próxima página, nós relembramos como foi essa evolução do Plano São Paulo e que foi gradualmente evoluindo. Começamos com a pandemia na região metropolitana, o avanço para o interior, mas nas últimas atualizações, uma melhora consistente, fruto dessa retomada gradual, regionalizada e responsável, onde nós vemos a evolução do percentual da população na fase amarela, na fase de flexibilização. Na próxima página, nós temos essa lembrança aqui, como foi a evolução, e para finalizar, na etapa atual, na próxima página, nós temos hoje o maior número de pessoas na fase amarela, 95% da população com essa 12ª atualização passam a estar na etapa amarela, na fase amarela, que é a fase de flexibilização, que permite um número bastante considerável de atividades em funcionamento. Então, reforço aqui, em primeiro lugar, o reconhecimento dessa conquista, também o papel fundamental de todos, da saúde, dos prefeitos, na liderança desse processo, para que possamos seguir nessa jornada, não somente com as ferramentas de distanciamento, isolamento, mas também de testagem, isolamento de contatos, que passam a ser ainda mais importantes durante todo esse período que vamos continuar convivendo com a pandemia. E para finalizar, pedindo a colaboração de todos. É uma conquista, mas também uma grande responsabilidade, e eu tenho certeza que o Estado de São Paulo será um exemplo não somente para o Brasil, mas para o mundo nesse período que temos pela frente de retomada e convivência com a pandemia. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia. Vamos agora ao Marco Vignoli, dentro do mesmo tema, a reclassificação do Plano São Paulo. Vignoli. Boa tarde a todos, boa tarde, governador. Importante índice alcançado hoje, 95% do estado a partir da fase amarela, né? Um avanço importante com queda de internações e queda de óbitos ao longo desse período. Além disso, o menor índice de ocupação de leitos de UTI no estado de São Paulo, desde o início do Plano São Paulo, 54,1% na ocupação de leitos de UTI. Vocês têm acompanhado ao longo desse período a queda desse indicador, um indicador muito importante, tanto pela capacidade hospitalar instalada pelo governo do estado de São Paulo, quanto pela queda das internações ao longo desse período.
Outro fator importante é que, pela primeira vez, os óbitos no interior do estado atingem um patamar maior do que os óbitos na capital. 37,7% dos óbitos durante a pandemia no estado de São Paulo ocorreram no interior, enquanto 37,6% na capital, portanto, invertendo essa pirâmide e o interior passando a capital ao longo dessa pandemia. Ressaltando aqui, a ocupação dos leitos de UTI, como vocês podem verificar, somente a região de Franca ainda tem 75,7% de ocupação acima dos 75%. Esse índice deve cair, porque eu relembro que é uma média dos 14 dias, mas que os 52 leitos instalados na região ao longo da última quinzena já reproduzem um número muito impactante que pode dar uma segurança no que tange a capacidade hospitalar maior na região de Franca. Na região de Franca, porém, a evolução dos óbitos manteve ela na fase laranja. Além disso, na região de Ribeirão Preto, evolução de casos e óbitos. Os prefeitos têm feito um bom trabalho, a gente vai seguir trabalhando para poder alcançar a fase amarela nas duas regiões. Já nas regiões de São José do Rio Preto, nós já chegamos numa ocupação abaixo de 75%, está ali 73% de ocupação, portanto, a região avançando pela primeira vez desde o início do Plano São Paulo para a fase amarela. A região de Rio Preto ficou desde a primeira atualização nessa fase e agora conseguindo reduzir a sua taxa de ocupação. Presidente Prudente melhora na evolução da pandemia, dobramos o número de leitos de 5 para 10 por 100 mil habitantes, registro melhorando a queda no indicador de óbitos, menos 66%, também dobramos o número de leitos de 7 para 14 por 100 mil. Marília, uma melhora também na evolução, ali também conseguimos triplicar o número de leitos ao longo da pandemia. E São João da Boa Vista, onde também dobramos o número de leitos, de 7 para 15, mais do que dobramos por 100 mil habitantes, uma evolução nos indicadores da pandemia. Esses são os números de hoje. Seguimos com a melhora dos indicadores no estado de São Paulo. Importante que todos os gestores e a sociedade estejam alertas para que nesse feriado a gente possa respeitar as medidas de utilização de máscaras e não aglomeração, para que a gente siga com essa melhora de indicadores em São Paulo. Obrigado, Vignoli. Agora vamos à saúde, na extensão e na continuidade das intervenções da Patrícia e do Vignoli, com Jean Gorenstein. Jean.